Boa tarde, boa tarde, boa tarde, numa linda quinta-feira de inverno, dia 15 de julho. Hoje é dia do homem, vocês sabiam? Hoje é um dia tudo de homenagem ao homem. Alguém hoje já parabenizou algum homem pelo seu dia, pelo seu momento? Dia 8 de março é o Dia das Mulheres e hoje é o Dia dos Homens. Mas nós não viemos hoje falar sobre homens nem sobre mulheres. E isso é o que tem a menor relevância para o nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre felicidade. E para isso nós temos um convidado muito. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Eu não estou ouvindo você. Por quê? Oi? Tô te ouvindo? Alô? Opa! Oi? Alô? Agora eu ouvi. Opa, então tá bom. Tudo bem, meu querido? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo ótimo. E parabéns pelo seu dia, dia 15 de julho, é dia do homem, você sabia? Oh, não sabia, obrigado. Parabéns pelo seu dia. Olha que bate-papo legal. Vamos falar sobre felicidade no Dia dos Homens. Então, fui premiado É um duas vezes. privilégio. Mas parabéns pelo seu dia. Fico agradecida de poder homenageá-lo num bate-papo que fala sobre um assunto muito importante para todos, que é a felicidade, né? Também me sinto super Também me sinto lisonjeado de ter recebido o seu convite para falar sobre esse assunto que eu também amo falar, que é a psicologia positiva, a felicidade. E me sinto ainda mais feliz de saber que estou celebrando o meu dia, que eu nem sabia que era, junto com você. E todos que estão aqui na nossa live já. Eu acho que devemos prestar uma grande homenagem aos homens, aos grandes homens da nossa história, da nossa vida. Todos nós temos um grande homem na vida, que são os nossos pais, né? Uhum. E sempre teremos grandes homens no decorrer da vida. Um irmão, um filho, um primo, né? São grandes homens. Sim. Então, minha homenagem a todos os homens no seu dia. Patrick, apresente um pouquinho de você, depois eu falo um pouquinho de mim para quem nos ouve. Bom, para quem não me conhece, eu sou analista de perfil comportamental de forças de caráter e virtudes, que é considerado a espinha dorsal da psicologia positiva. E sou coach, sou Master Positive Coach, ou seja, eu sou especialista em coaching com psicologia positiva aplicada. Dando um eco, para vocês também tá dando ou não? Tá dando eco? Será que é por causa da ausência de fone? Eu sempre faço as minhas lives sem fone, mas espera aí que eu pego um. Só um minuto. Tá tudo perto. Obrigado por ter confirmado, Tia, que eu também estava ouvindo eu duas vezes. Enquanto isso, quem quiser ir compartilhando a live com alguém que possa se interessar pelo assunto, Eu tenho uma orelhinha pequenininha, tenho sérios problemas com fone de ouvido, sabe? Não para, mas espera aí. Se esse é o problema, vamos acabar com eco. alô, alô? Oi, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Estou ouvindo também.
Melhorou agora, Tiemi? Melhorou. Então vamos lá, sem eco agora. Ah, então vamos lá, vou me apresentar para quem não me conhece, eu sou Débora Oliveira. Tenho formação em coach também, sou Master Coach, programação neurolinguística, hipnoterapeuta, sou escritora. Oba, Tiemi, sem eco, é isso aí. Sou escritora e no momento eu estou mais focada à psicoterapia hipnossistêmica, até mesmo porque estamos vivendo um momento muito delicado e as pessoas precisam muito de carinho e atenção e estão precisando de cuidados. Sou massoterapeuta, além de mestre em Reiki, então são toques com as mãos que massageiam o corpo e acariciam a alma. Eu acho que o mundo precisa desse cuidado. E estou aqui com o nosso amigo Patrick, que é coach, ele já executa realmente só na área de coach. Eu tenho 35 anos na área de recursos humanos, então eu sempre trabalhei com pessoas, sempre trabalhei com gente. Essa é a minha vida e hoje eu sou guia para a vida. Porque mais do que terapeuta, é a certeza de que eu estou ao lado de todas as pessoas com as quais eu trabalho. E me sinto muito feliz com cada vitória delas. E ser guia para a vida é a mesma situação daquela analogia do cego. Você não pode pegar o cego para atravessar a rua e empurrá-lo. Você o toca e se coloca à disposição. Quando você se coloca à disposição, ele confia e ele caminha. Então eu uso essa filosofia de guia para a vida usando a analogia do guia do corredor cego. Eu preciso estar ao lado, eu preciso acompanhar, me colocar na posição dele e oferecer para ele aquilo que ele precisa, não a minha vontade. Né? Mas vamos lá, Patrick, vamos focar no nosso tema. Nós tivemos um questionamento sobre a pseudociência da felicidade. Eu recebi, até ele falou que nós estamos indo por um caminho que é irreal. O que nós podemos responder juntos para ele? É que ele não está totalmente equivocado, né? Existe sim a ciência da felicidade, que é a psicologia positiva, que ela tem todo um embasamento teórico, científico, com conteúdos reaplicáveis, que são realmente efetivos quando a gente aplica no nosso contexto. Entretanto, a gente consegue ver por aí, por conta da popularidade que esse tema ganhou, que muita gente tem entregado e vendido a psicologia positiva, assim como a terapia e o coaching, como uma autoajuda. E a autoajuda não é algo reaplicável com embasamento efetivo. Então a pessoa ela vai acabar falando para você que para você ser feliz você tem que fazer A, B, C, de tal forma que para ela dá certo, mas que não necessariamente vai dar certo para você ou para qualquer outra pessoa. Então isso é uma pseudociência, porque a pessoa ela está falando que para ela dá certo sem nenhum embasamento científico. Agora, a gente, profissionais realmente competentes naquilo que a gente faz e que levamos a sério a nossa profissão, o que a gente entrega é uma verdadeira ciência da felicidade. Algo que é reaplicável para toda e qualquer pessoa. Sim, exatamente. Até porque nós dispomos de ferramentas que já foram testadas e aprovadas em dezenas de pessoas. Nós não estamos reinventando a roda, né? E essa questão das pessoas questionarem, é autoajuda. Não, não é autoajuda. Cada pessoa tem um sentimento guardado dentro de si, cada um teve uma trajetória diferente na sua vida, mas é fato. Como psicoterapeuta, eu digo e vivo isso com as pessoas com as quais eu trabalho,
Nós não podemos simplesmente eliminar o nosso passado. Ele nos trouxe até aqui. Nós somos o resultado de tudo que vivemos e que fazemos todos os dias. E buscamos profissionais que estão capacitados, que, principalmente no nosso caso, né, Patrick, nós usamos essas técnicas para nos autoavaliar continuamente. Então, nós podemos dizer categoricamente que nós conhecemos o nosso método e que ele é eficiente. Não porque alguém disse que é, mas nós fizemos o teste em nós mesmos. Tanto é que hoje eu posso relatar que eu passei por uma situação bastante delicada de uma cliente minha que veio de um histórico de uma tentativa de suicídio. E você sente, eu sou um ser humano, você se abala com isso. Mas, quando nós conhecemos profundamente a ciência da felicidade, eu estou aqui plena, eu estou feliz, eu estou realizada. E isso não quer dizer que eu não tenha problema. Eu tenho tanto problema como qualquer outro ser humano. Mas a maneira de lidar com os nossos problemas, com as ferramentas que aprendemos, as nossas formações e a nossa prática diária é o que vai fazer a diferença em nossas vidas pessoais, certo, Patrick? Certíssimo. Como na vida das pessoas às quais nós nos expusemos a cuidar, a apoiar, a guiar. Uma coisa que também as pessoas confundem é psicologia positiva, que é uma ciência, com pensamento positivo. Muita gente tem oferecido pensamento positivo como uma ciência, mas não. Pensamento positivo, as pessoas falam que cara, você tem que pensar o tempo todo positivo. Tudo que acontece na sua vida, você tem que pensar com positividade. Você tem que falar gratidão para tudo que te acontece, isso e aquilo. Mas não é esse o caminho. Porque todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem o seu momento de tristeza, de frustração, de angústia. E a psicologia positiva, ela respeita isso. Ela entende que a gente tem os nossos momentos ruins. E ela nos fornece ferramentas efetivas para a gente lidar com esses momentos da melhor forma possível e superá-los rapidamente. Que foi o que aconteceu com você, inclusive, hoje, né, que você acabou de relatar. Você passou por uma situação bastante desafiadora e com todo o conhecimento que você tem nessa ciência, você conseguiu superar rapidamente essa situação. E hoje, é agora, nesse momento, estar plena. Sim, porque o luto, e quando eu digo luto, não é só com relação à morte, né? O luto, ele é necessário, faz parte do nosso desenvolvimento. A maneira de lidar com o luto que faz parte da ciência da felicidade. Agora, o luto, ele é fato. E você precisa desse luto. Ele te agrega valores, ele constrói uma pessoa melhor, mas o que nós propomos enquanto profissionais é a forma de lidar com esse luto. Exatamente. Tem até uma coisa muito interessante que eu vi há um tempo atrás, que falava o que seria a felicidade se não soubéssemos o que é a tristeza? Será que daríamos Sim, o mesmo valor à felicidade se não soubéssemos o que é a tristeza ou o que é o luto, no caso? Né? Então sim, é mas é. importante ter esses momentos e é inevitável. Né? Não existe uma pessoa no planeta que não tenha os momentos de tristeza, não tenha dificuldades, não tenha os seus desafios. E a psicologia positiva, levada a sério, assim como a terapia, como o coaching, respeita as pessoas, respeita esses momentos delas e ajuda elas a lidarem com essa situação da melhor forma possível. Ao contrário do que muita gente tem vendido aí, como a pessoa falou que é a pseudociência, porque tem perfeita, que as pessoas têm que pensar com otimismo o tempo todo, que tem que negar as dificuldades e continuar lutando
como é que ele fala? Dando um murro em ponta de faca, Em né? ponta de faca, é. Então não é assim, não é esse o caminho saudável, né? Não, e se pensar positivo tivesse esse efeito que às vezes as pessoas querem pregar e acabam ludibriando as pessoas, simplesmente, pensa positivo, ok, então eu vou pensar, na loteria hoje eu vou ganhar na loteria, eu vou ganhar na loteria. Mas, pergunta, você joga? Sabe, já parte disso. Muita gente fala assim, eu penso todo dia em ganhar na loteria, mas eu continuo com o bumbum sentado na poltrona. Nem um bilhete compra, né? Eu não faço nada para atingir o meu objetivo. Eu Uhum. continuo na procrastinação. Então, só você pensar, eu vou pensar positivo, vou ganhar na loteria, vou ganhar na loteria, vou ganhar na loteria, mas você está lá jogado no sofá, nem comprar o bilhete você compra. Como você quer ganhar? E a felicidade é assim. Parece lúdico, não ser cognitivo, talvez até, mas é exatamente assim que a felicidade funciona. Você tem que fazer algo para atingir a sua felicidade. E quando você vive esse luto, você tem que fazer algo para sair desse luto. A forma de ver, de interpretar, de crescer, de evoluir com o luto é que vai fazer a diferença na sua felicidade. Não Exatamente. existe a felicidade, a metamorfose. Normalmente eu trabalho uniformizada e trabalho com vidas em metamorfose, ensinando na prática. Porque eu já vivi os meus dramas, eu já caí várias vezes e levantei. E a borboleta, ela passa por um momento de dor dentro do casulo, de luta pela vida para poder sair de lá e se tornar um espetáculo da natureza. Cada borboleta é ímpar, você não encontra duas borboletas iguais. E assim é o ser humano. Ele é único. Nós aprendemos, dentro dessa nossa psicologia patriarcal, que nós nascemos um diamante bruto e ao longo da nossa vida nós somos lapidados. Mas não é assim que a coisa funciona. Nós já nascemos lapidados, porque quando você presta atenção na criança, por que a criança é feliz? Ela pode viver na situação mais Desafiadora, arcaica, né? deficiente, desafiadora, sem condições, mas ela é feliz. Porque ela não usa esses conceitos que ao longo da vida nós vamos aprendendo e vamos nos fechando e abandonando o lúdico. Nós queremos uma receita de bolo para a felicidade, uma receita de bolo, uma receita de bolo para ter destaque no mercado. Mas esquecemos que o bolo é feito por vários ingredientes. E você não faz um bolo se você não quebrar o ovo. Então você não valoriza a felicidade se você não conhece o luto, se você não conhece a dor. Então as ferramentas que nós trazemos é para você aprender a ver e trabalhar com os seus sentimentos e emoções. A felicidade não é um mundo cor-de-rosa. A felicidade, ela tem chuva sem tempestade, tem um pneu furado, tem um tropeção. A psicoterapia, nós trabalhamos o efeito na nossa biologia. Nós reaprendemos, através das ferramentas da psicologia hipnossistêmica, o lúdico da criança. Nós temos ferramentas para trazer de volta aquele brilho que tem nos olhos das crianças. E hoje, quando eu vi uma pessoa que chegou até mim, totalmente fragilizada, e um brilho no olhar, renovando a sua esperança, isso tem um valor imensurável. Eu cresci com ela. Mas aquele momento de vulnerabilidade dela, eu me coloquei no lugar dela e eu senti a dor dela. Mas eu trouxe as ferramentas que nós nos dedicamos a aprender, né, Patrick? Todos os dias e aperfeiçoar e criar novas ferramentas.
para trazer esse sorriso de volta. E isso não é eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Porque quando você pensa assim, você desvaloriza o seu passado. Você é o resultado do seu passado. Então não adianta falar assim, vamos voltar lá naquele seu problema e resolver esse problema. Aí você tem um obstáculozinho lá na tua vida, que é um obstáculo verde. Você trata aquele obstáculo verde. Depois você encontra um mesmo obstáculo do mesmo tamanho, só que ele é branco, novo. E é onde as pessoas não acreditam em ciência da felicidade. Então nós precisamos sim conhecer os nossos buracos, as nossas falhas como terapeutas, como coaches, para podermos nos colocar no lugar do outro. E através das nossas técnicas, das nossas ferramentas, ampliarmos a consciência daqueles que vieram até nós com pedido de socorro. Porque nós não temos a intenção, isso eu digo até dentro da minha psicoterapia, que é a hipnossistêmica, eu não quero que ele se torne dependente de mim. Eu quero ser um guia para a vida. Eu quero que ele saiba que eu estou aqui por ele e para ele, mas que ele tem que caminhar sozinho e que ele vai caminhar sozinho. Essa é a nossa proposta. É muito diferente da pessoa falar assim, pensa positivo, pensa positivo, pensa positivo, pensa positivo. Isso não é ciência. E muitas vezes ainda confundem um pouco de Ho'oponopono, gratidão por tudo, né, Patrick? Você tropeça ali, quebra a sua unha. Ai, gratidão. Gratidão por ter quebrado a minha unha. É bem isso. Olha, parece ser a TM, parece que a gente perdeu a visão para a felicidade nas pequenas coisas. Acho que esse é o olhar da criança. Exatamente. Exatamente. Nós criamos rótulos. Nós criamos... Não, para você ser feliz, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, mas ninguém coloca para as pessoas que para você ser feliz, você tem que ter você. Sim. Aqui a Rosemary falou, às vezes a pessoa só quer alguém para ouvir e acolher a dor dela. E essa é um dos pilares lá que constitui o acrônimo PERMA, que é também muito abordado na psicologia positiva, porque a gente fala que a gente busca apenas a felicidade, mas na verdade a felicidade é uma consequência de uma série de ações que a gente faz no dia a dia. E alguns elementos que constituem o acrônimo PERMA, né, eles nos levam ao estado de felicidade e de bem-estar pleno e duradouro. Porque às vezes a gente também confunde muito a felicidade momentânea, de curta duração, com a autêntica de longa duração. Que a gente pode falar mais a seguir, mas agora, como eu falei do PERMA, então é só colocar aqui os 6 pilares do PERMA para todos que não conhecem entenderem o que a gente está falando. Esses 6 acrônimos, o acrônimo do PERMA, que é constituído por 6 elementos, é emoções positivas, engajamento, relacionamentos, ou seja, essa questão de a gente ter alguém para nos ouvir, a gente, né, poder ouvir o outro também. Outro, significado, realização e saúde. Quando a gente contempla esses elementos, claro que para uns, por exemplo, emoções positivas vai ser mais impactante para o bem-estar e felicidade dela do que para outra pessoa, mas contemplando de alguma maneira em diferentes intensidades esses 6 elementos, inevitavelmente a gente vai perceber um aumento no nosso nível de felicidade e bem-estar duradouro e real. Porque o que acontece? A gente vê a felicidade como algo que a gente vai conseguir ganhando mais dinheiro, ou
comendo algum doce, alguma coisa que nos dê prazer, mas aquilo lá acaba sendo de curta duração, porque a gente come um doce, por exemplo, nosso pico de felicidade vai lá em cima, mas logo cai e vira um vício. Porque a gente fala, eu vou continuar comendo, porque quanto mais eu comer, mais lá em cima vai ficar o meu nível de felicidade. Só que não adianta, isso vai prejudicar ainda a nossa saúde, porque a gente vai ficar nesse vício, nessa ansiedade por manter o nível de felicidade lá em cima. E fora que, por exemplo, um alimento, um doce, vai acabar prejudicando a nossa saúde. Então, o que a gente tem que focar é em contemplar esses elementos que nos levam ao bem-estar real e autêntico, porque eles não vão prejudicar de forma alguma a nossa saúde física e emocional. E muito pelo contrário, vai contribuir não só para o nosso bem-estar, mas das pessoas à nossa volta. Exatamente. Quando nós, né, temos algumas das necessidades humanas não atendidas, elas vão gerar sentimentos e emoções. E esses sentimentos e emoções, às vezes você quer mascará-lo, que é comendo, por exemplo, um doce, que vai te trazer isso daí. Aí você sufoca esse sentimento e essa emoção. E a criança não faz isso. A criança, ela sente. Não é? Ela expressa em sua ingenuidade aquilo que ela sente. E nós, quando crescemos, nós deixamos isso de lado e esquecemos esses 6 pilares que eu acho importantíssimo para a psicologia. Então, é tão simples ser feliz, não é? Sim. Mas é tão difícil encontrar a resposta. Uhum. E é isso que os novos terapeutas, os novos coaches, porque coach você sabe que quer dizer treinador, né? O nosso público aí, ele treina. Ele não é uma muleta. E o terapeuta, o psicoterapeuta, a psicoterapia hipnossistêmica, ela é integrativa, porque não é você cuidar daquele tropeção que quebrou o seu dedo, é você preparar para que você não tropece novamente da mesma forma, que você se desvie do caminho e que você não tenha preguiça. Mas para que tudo isso aconteça, nós sabemos perfeitamente disso, né, Patrick? Tem que a pessoa aderir, ela tem que querer. Exatamente. Então não adianta ser o melhor profissional do mundo se não existe a contrapartida. A pessoa não se entrega, ela não deseja isso para ela. Porque nós temos muitas pessoas que não querem ser felizes, né? Uhum. Eu costumo dizer que não dá para ser herói de quem não quer ser salvo. Exatamente. E o coaching, a terapia, é uma parceria. Então, se a pessoa não se entrega ou o profissional não se entrega ao processo, não há como ter bons resultados. Então, se a pessoa não quer se entregar de fato ao processo, não quer obter os resultados fazendo o que for necessário, porque tem gente que até quer passar pelo processo de coaching ou de terapia, mas ela quer que o profissional entregue tudo de mão beijada para ela, né? Ó, aqui, ó, pronto, sua vida mudou assim no estalar de dedos, agora você é uma pessoa super feliz, realizada, isso e aquilo. Mas não é assim. Como você falou, o coaching, por exemplo, a tradução livre disso, de coaching, é treinador. Por exemplo, um técnico de futebol. Não é o técnico que vai pegar a bola, sair, atravessar o campo com a bola, chutar para o gol e ganhar pela equipe. Ele vai É treinar a impossível. equipe para fazer isso e ela mesma ir lá fazer o gol e ganhar o jogo. E é isso que nós propomos e que nós oferecemos, né, Patrick? Ajudar, ser guia, mas nós não fazemos milagres. Né? Eu não tenho carinha de Madre Teresa de Calcutá. Até porque o que é interessante disso é que a gente respeita o espaço de cada um. Porque como você falou, sobre a receita de bolo até, muita gente que tem vendido por aí é a receita pronta, com os ingredientes e a dosagem que eles definiram.
Então as pessoas vão tentando replicar aquela receita e vai insistindo, não dá certo, continuam insistindo e elas acabam se prejudicando emocionalmente, até financeiramente, tentando fazer aquilo dar certo. E o nosso papel, na verdade, é apresentar, fazer a pessoa perceber quais são os ingredientes que são necessários para ela e qual é a dosagem que vai ser benéfica para elas, que vai levar elas a chegarem ao estado desejado. Porque o ingrediente que é muito importante para mim pode não ser para você. Ou a dosagem para Exatamente. mim pode ser um pouco maior, para você pode não ser. Então, se você replicar a minha receita, para você pode o resultado ser completamente oposto daquilo que você busca. Então, Sim, o que eu mais aprecio no nosso trabalho é isso, que a gente respeita o espaço de cada um. A gente acompanha a pessoa a ter essa clareza de qual é o ingrediente que ela precisa, da dosagem certa que ela precisa, para ela conseguir chegar ao estado que ela deseja, respeitando os limites dela, respeitando o passado dela, tudo que constitui o caráter e a personalidade dela. é exatamente tratar o indivíduo como o indivíduo mesmo. E não Uhum, vir com uma receita de bolo pronta, usando a analogia do bolo, se você vai lá no supermercado, você compra um bolo sol lá. Aí ele fala para você, coloque tantos ovos, tanto leite e acabou. Você não precisa colocar mais nada, ele já tem tudo ali. E as pessoas buscam a felicidade dessa forma. uhum, Querem encontrar uma caixinha lá no supermercado de felicidade. Cadê a prateleira da felicidade? Mas a felicidade é muito individual. A felicidade, cada um tem a sua. E cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo de luto. E as pessoas, outra coisa que é muito assim, eu constantemente me deparo com isso. As pessoas confundem o inverso da felicidade, que é a depressão, com uma tristeza profunda. Aí eles confundem o momento de realização com felicidade. uhum. Não se tem um parâmetro de dosagem, né? E Sim. voltando à analogia do bolo, se você vê lá na receita, são 3 ovos. Você vai na feira, que eu acho feira muito legal isso. Tem uns ovinhos que são desse tamanho. Tem uns ovos que são desse tamanho. Tem uns que tem 2 gemas. Tem ovo que tem uma pintinha de gema. Então nem os ovos são iguais. Como você quer fazer uma receita de bolo de felicidade? Você simplesmente falar, até papagaio fala. Se você ensinar ele a falar, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, ele vai falar. Mas isso não quer dizer que ele é feliz, Uhum. né? Então existem ferramentas. Eu acho que isso é importante pontuar para as pessoas que estão aqui. O tempo Claro. delas para nós é muito caro, elas se disponibilizaram para estar aqui, então é muito valioso esse tempo. Não temos a intenção nenhuma de fazê-las perder tempo, mas precisamos esclarecer que a ciência da felicidade, ela existe, ela é comprovada cientificamente, ela tem uma metodologia que todo profissional vai se adaptando ao seu contraposto, que é a pessoa que foi ali pedir o seu auxílio. Não adianta você chegar e falar assim, não, você vai fazer isso, isso e isso. O tamanho do ovo pode ser diferente. A colher de açúcar pode ser diferente. A gordura do leite tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a vida é assim. Uhum. Nós somos assim. E temos que ter principalmente a consciência de que a raiva, o sentimento, esses rancores, é um copo de veneno que você toma querendo que o outro morra. Isso não vai acontecer. Se eu disser que eu odeio o Patrick, eu quero que ele morra. Se ele morrer, a minha... Então
Então, as ferramentas é para isso, para cada um aprender a lidar com seus próprios sentimentos, suas próprias emoções. Para isso, nós profissionais estamos trabalhando todos os dias, juntos e separados, na nossa individualidade do nosso consultório, no nosso atendimento online. Mas como eu e o Patrick, nós crescemos juntos, nós conversamos, nós trocamos ideia, porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa deve ser tratada individualmente, com o valor que ela tem, porque nem sempre ajudar é ajudar. Eu já cometi muitos erros achando que eu estava ajudando, mas a pessoa não queria ser ajudada. Eu tive que aprender da pior forma, que nem sempre ajudar é ajudar. Que se eu não respeitar o espaço do outro, ele não vai evoluir. Ele não vai ter o ampliar de consciência. E eu aprendi isso também. Então hoje nós trabalhamos com aquilo que nós conhecemos na própria pele. E nós vivemos e analisamos com todo o cuidado e carinho todos os nossos clientes. Porque isso é uma ciência. E a ciência, ela não é aquela receita de bolo, não. Todo dia ela tem que ser alterada, todo dia ela tem que ser melhorada. Conforme a situação. Hoje estamos vivendo uma pandemia. Muita gente está vivendo um luto, muitas famílias estão perdendo seus membros. Aí você pensa assim, então nesse momento ninguém pode ser feliz? A sua felicidade depende de você querer ser feliz. A sua felicidade, a minha felicidade não depende se o Patrick quer ou não que eu seja feliz. Mas no momento que eu estou disposta a ser feliz, que eu quero ser feliz, eu posso buscar no Patrick o apoio e as ferramentas que eu preciso para encontrar o meu caminho. Porque muitas vezes nós, naquele momento que estamos vivendo o nosso luto, nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos olhar para frente. Aí precisamos. Mas nós temos que ter a consciência que precisamos de ajuda. E estar dispostos a mudar. Porque milagre, eu não conheço nenhum terapeuta que faz milagre. Eu vi que tem terapeutas aqui na nossa live. Se fizer milagre, me conta aí. Me conta aí que eu vou lá. Também. Vamos marcar já. Estou disposta a qualquer milagre. Se alguém estiver fazendo milagre aí, me conta. Mas acho que a grande proposta de felicidade que nós temos a oferecer para todos e para nós mesmos é usar das ferramentas e dos conhecimentos dos demais. Somos resultado do nosso passado. Não podemos simplesmente eliminar o passado. Exatamente, Lupatini. É difícil a pessoa ainda reconhecer que precisa? Exato, eu concordo com você. Às vezes a pessoa... O problema é que muitas vezes acontece, e às vezes eu me deparo com isso, a pessoa fica num vitimismo, numa depressão profunda, porque ela tem ganhos secundários, mas ela tem ganhos. Eu queria tanto que me desse atenção, de repente ninguém me enxerga, ninguém me está vendo, o que eu vou fazer? Mas isso não é cognitivo, não, sabe? Isso não é porque a pessoa quer, não. Mas eu vou entrar numa depressão, eu vou ficar doente, eu vou ter uma gastrite, porque as pessoas vão me dar atenção, porque eu vou estar fragilizado. Alguém vai me levar ao médico, alguém vai querer me pegar no colo. Você quer um copo d'água? Você quer um remédio? Então, ao invés da pessoa reagir, conquistar o seu espaço de uma forma concreta e feliz, exatamente, ser feliz é uma escolha. A pessoa prefere se fechar, porque ela tem um ganho secundário. Ela vai conseguir escravizar outra pessoa. E você não pode oferecer aquilo que você não tem. Eu tenho meio copo de água, vou te oferecer um copo de água cheio, como? Sim. Vários fatores mesmo da mudança, costume, ativa memória não desejada. N fatores. Enquanto a pessoa não tiver a percepção de que
esses ganhos vai fazer com que ela tenha muito mais ganhos do que permanecendo no estado atual, aí sim ela vai estar disposta a entrar em ação. Mas enquanto ela não tiver essa consciência, e partindo dela, não dos outros falarem para ela que ela precisa mudar, ela não vai mudar. Então é aquilo que a Exatamente. gente acabou de falar. Não dá para ser herói de quem não quer ser salvo. Então, o que eu falo assim, a felicidade, o grande segredo ali é o autoconhecimento. É a gente navegar dentro de nós mesmos para saber o que que nos leva à felicidade, o que vai nos trazer o benefício que vai trazer essa sensação de bem-estar e felicidade, sem também comprometer o bem-estar dos outros. Porque às vezes a gente fala, como por exemplo nessa do vitimismo, a gente se sente bem e feliz com as pessoas nos dando atenção. Mas o efeito nas pessoas à nossa volta é o contrário, porque elas se tornam escravas das nossas escolhas e decisões. Então elas não ficam felizes com a situação. Mas vejamos bem, colocamos assim, no caso de um relacionamento de casal que eu acompanhei, um tentou escravizar o outro, né, nessa situação. O relacionamento acaba, o casamento acaba, Sim. e ambos vão sofrer. E se for num relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento acaba, cada um vai para um lado, ambos vão sofrer. Uhum. Então, funciona esse vitimismo, você escraviza por um determinado tempo, mas nada é para sempre. Sim. Porque chega um momento que a pessoa não suporta mais se submeter aos seus caprichos. Né? Então, existe essa relação desse vitimismo por ganhos secundários, isso é fato, muitas pessoas fazem isso, mas chega no momento que se rompe e a outra pessoa não fica mais à sua disposição. Ambos vão sofrer. E isso se torna um ciclo vicioso. Uhum. Na verdade, o que a pessoa tem ali é uma felicidade ilusória, né? A pessoa que se Exatamente. vitimiza. A maioria das pessoas hoje em dia, elas não têm a coragem de não agradar. Elas fazem tudo para agradar, nem que seja dentro de um vitimismo, que para ela, na concepção dela, na visão turva dela de vida, faz sentido. Mas isso não é para sempre. Aí nós voltamos àquela questão da felicidade momentânea, que não é a felicidade plena. É só um momento de prazer. É só um Uhum. chocolate que você comeu. Não vai te trazer felicidade. E muito pelo contrário. Às vezes gera um desgaste físico muito grande para você manter aquela situação de vitimismo. E com consequências sérias físicas. Porque a sua biologia, ela vai contra a sua autossabotagem. Então aquilo que você criou vai contra você. Por um determinado tempo pode ser ali, não, tá ótimo, do jeito que tá bom. Mas vai chegar o tempo que vai contra você. Porque a sua biologia não vai aceitar essa autossabotagem. Então, muitas das doenças que temos, principalmente nesse momento que estamos vivendo, em termo global, vem muito da nossa psique, que está deixando o mundo doente. E muitas vezes é exatamente pela falta de coragem de não agradar. Você não tem que agradar ninguém, você tem que ter você tem que conhecer você. O principal hoje é o autoconhecimento. Isso é Sim. fundamental. O corpo Ah, somatiza e a pessoa se torna doente de verdade. Exatamente, é é. exatamente isso. E a neurociência está aí para complementar a psicologia positiva e tudo isso que a gente está falando aqui.
Há diversos Sim. estudos que comprovam o efeito do nosso pensamento sobre a nossa saúde física e corporal, e mental. Pessoas que têm um pensamento muito negativo, muito voltado para o pessimismo, para o vitimismo, o cérebro ele chega até mesmo a se contrair. Algumas partes começam a falhar, deixar de funcionar, o que compromete a produção de novos neurônios, novas sinapses, produção de hormônios, que acaba comprometendo de uma forma geral todo o nosso corpo, todo o nosso sistema. Por outro lado, quando a gente passa a treinar o nosso cérebro para ter um pensamento mais positivo, claro que não é aquilo que a gente falou de pensar positivo o tempo todo, falar gratidão para tudo quanto é coisa, mas pensar de uma forma mais positiva, voltadas para a solução e não para o problema em si, o nosso cérebro ele começa a se desenvolver melhor. A gente começa a expandir, produzir novas sinapses, o que leva a quebrar aquela crença de que, por exemplo, até uma certa idade a gente para de aprender as coisas ou tem mais dificuldade de aprender as coisas. Na verdade, não, porque o nosso cérebro tem a capacidade de se regenerar durante toda a vida. Mas isso depende da nossa forma de trabalhar ele, porque a partir do momento que a gente tem um pensamento positivo, ele continua em grande desenvolvimento. Agora, quando a gente volta para o aspecto negativo, aí sim ele para de funcionar, porque a gente acaba, né, abdicando do potencial dele. Sim, Então, isso nós podemos ver. O nosso cabelo, ele cresce. Você corta o cabelo, ele cresce. Você que tem barba, você corta, corta, corta a barba, ela está sempre crescendo. Isso quer dizer que todas as células do nosso corpo também continuam em desenvolvimento e que elas são capazes de se regenerar. O nosso laboratório físico é o maior e melhor laboratório que existe. Ah, eu estou com uma unha encravada, está inflamada. Se eu tomar um antibiótico, ele não vai entrar pela minha boca e vai direto lá para minha unha, ele vai espalhar para o corpo todo. E os sentimentos e as emoções é a mesma coisa. Então, se você tem sentimentos negativos, você vai matando as suas células, em todos os lugares. E isso vai somatizando e as pessoas vão ficando realmente doentes, e cada vez mais doentes. Então, o meu está se regenerando, nunca aprendi tanto. Ah, que bom, ah, Rosineia, muito obrigada, muito obrigada. Então, voltando, é exatamente isso. Se você toma o remédio correto para o seu cérebro, para as suas sinapses, o seu comando central, o seu motorzinho funcionando, o resto do seu organismo vai se regenerar. Porque você tem um laboratório perfeito. Assim como o teu cabelo cresce, a tua barba cresce, a tua unha cresce, nosso organismo todo se regenera. Mas nós temos que dar o comando, nós temos que nos preparar para isso. E não é ser papagaio, né, Patrick? Eu vou ganhar na loteria, vou ganhar na loteria, vou ganhar na loteria. Oi, você jogou? Não, não joguei. Então, né, se você quer alguma coisa na tua vida, levante o bumbum da cadeira, deixe de procrastinar, faça uma viagem para dentro de você. Conheça os seus medos, as suas virtudes, as suas fraquezas. Vibre com suas vitórias. com certeza. Esse que é o ponto central, né? Porque é o que a gente tinha falado sobre a receita. Cada um tem a sua própria receita. E se a gente não tiver um autoconhecimento, não navegar, né, no nosso interior, como que a gente vai chegar à receita que a gente precisa realmente colocar em prática para chegar onde a gente quer? Não é uma outra pessoa, ou seja lá quem for, que vai te falar, ó, sua receita é essa. Porque a única pessoa que tem o seu subconsciente é você, né? Sim, Então, o único caminho é o autoconhecimento. E como chegar a esse autoconhecimento? Através de reflexões ou de um processo terapêutico, ou de coaching.
um processo de análise comportamental, como, por exemplo, de forças de caráter e virtudes, que ela está totalmente incorporada na psicologia positiva, que ao contrário de outros testes que tem no mercado, ela é totalmente voltada para as nossas forças. Alguns testes, como por exemplo o DISC, ele aborda as nossas forças e os nossos riscos. A psicologia positiva, voltada para forças de caráter e virtudes, já aborda apenas os nossos aspectos positivos. Então a gente acaba tendo conhecimento de um importante mecanismo interno que a gente tem para ser mais feliz, conquistar objetivos mais facilmente, porque a gente acaba mudando o nosso foco. A gente tira o foco dos nossos falhas e defeitos, daquilo que a gente não é bom ou não tem aptidão para fazer, e foca apenas em usar os nossos aspectos positivos, aquilo que a gente tem de positivo, que a gente é bom em executar. Porque a sociedade, de uma forma geral, devido à extrema competitividade e cobranças que a gente faz com nós mesmos e que as pessoas também fazem com a gente acaba focando naquilo que a gente não é bom. A gente fala, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, eu não sou bom nisso, eu não nunca vou conseguir isso. E acaba a gente negando, deixando de lado as nossas forças. E a É, psicologia positiva vem para isso, para nos fazer mudar o foco. Claro que é importante a gente pensar que a gente tem que melhorar alguns aspectos, mas como a gente fazer? Usando os nossos pontos fortes para melhorar eles. E focar mais predominantemente em usar os nossos pontos fortes para realizar o que a gente precisa realizar. a felicidade, tá aqui, a felicidade seria difícil encontrá-la. A dificuldade, às vezes, minha querida, não é encontrar a felicidade, mas é nos colocarmos na posição de observador de nós mesmos. Porque quando nós nos colocamos na posição de observador de nós mesmos, nós podemos as nossas vitórias, nós podemos reconhecer os nossos buracos, os nossos limites. E isso é um autoconhecimento. Eu costumo dizer que conhecimento não ocupa espaço. O autoconhecimento ocupa menos espaço ainda. É realmente você se colocar na frente do espelho e de repente, não é cognitivo isso, né? Mas você se imaginar no seu reflexo, olhando para você, realmente se colocar na posição de observador de você mesmo. E nós, enquanto profissionais, nós estamos nos preparando cada vez mais e mais para atender a cada detalhe individual das pessoas, porque somos individuais. Eu aprendi a me colocar na posição de observadora de mim mesmo. Nós ainda conversamos há pouco tempo, Patrick e eu, com relação à live. Ele tinha nervosismo. Hoje ele é tranquilo. Mas Porque, isso, diga, Patrick, isso só você pode explicar. sim, sim. Porque eu também focava nos minhas falhas e defeitos. Falava, eu tenho que fazer perfeitamente, eu não posso gaguejar, eu não posso errar, não posso olhar para o lado e não posso isso e aquilo. Como a gente costuma mesmo como sociedade fazer, é focar nos nossos defeitos e nas nossas falhas. Aí quando eu passei a estudar psicologia positiva a fundo, as forças de caráter e virtudes, eu pensei, poxa, é isso, aí que está a questão. Eu tenho que focar naquilo que eu sou bom, nas minhas forças e virtudes, e pensar o quão bem eu vou fazer aos outros, me expondo, participando de lives, e não o que podem pensar, e tadinho dele, ele gaguejou isso, aquilo, né? É isso que a gente acaba ficando com medo do que as pessoas vão julgar antes mesmo de fazer. Então pensei, comecei a usar as minhas forças de caráter, como por exemplo o humor, que é uma das minhas principais forças. Eu brinco, então aí isso me deixa mais tranquilo. Aí eu penso na gratidão, na generosidade, por exemplo. Poxa, o quanto se eu vou contribuir para as pessoas se eu me propor a participar de uma live? O quanto eu vou ajudar as pessoas a se autoconhecer, a entender o que é felicidade, no caso, por exemplo.
E isso que me levou a mudar o meu mindset, digamos assim, e superar os meus bloqueios mentais e participar aqui tranquilamente, sem um nervosismo, sabe? Levar a situação numa boa. Se colocar na sua vulnerabilidade e conhecer você mesmo, né? Sim, E é aí poder que tá a gente festejar as falando do suas conquistas, autoconhecimento, né? né? Então eu acho que isso é melhor do que às vezes chegarmos aqui e começarmos a tagarelar só igual papagaio, é realmente mostrar que é eficiente conosco mesmo, Sim, né? Como eu hoje expus, que eu passei por uma situação bastante complicada, mas eu estou plena, porque eu estou doando o meu tempo. Eu estou doando o que eu aprendi. E eu estou aprendendo. E eu estou recebendo o tempo seu, das pessoas que estão aqui na live, que tem outros coaches, tem terapeuta. Isso eu não encontro na prateleira do supermercado. Isso tem um valor imensurável. E se com algumas poucas palavras, com o nosso diálogo aqui, nós pudermos fazer o dia de alguém melhor, de colocar essa pessoa na posição de observador de si mesmo para que ela cresça, e que, como diz a França, a coach, verdade, somos os primeiros a nos julgar. Colocar na posição de observador e não julgar, mas comemorar as vitórias, eu acho que o ganho de hoje já está feito. Eu estou realizada. E não tem dinheiro no mundo que pague isso. é isso que faz a nossa função valer a pena, né? Essa contribuição que a gente consegue fazer as pessoas e fazer elas perceberem essa questão de não se julgar, e sim olhar com carinho, sem julgamento, e falar, poxa, o que eu posso fazer utilizando os meus pontos fortes para melhorar alguns aspectos que ainda me incomodam de uma certa forma, né? E não ficar focado totalmente nos nossos defeitos e falar, eu não vou fazer, eu não vou conseguir fazer, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Isso é autossabotagem. Exatamente. Eu costumo escrever muito nos meus relatórios dos meus clientes. Você é do tamanho do seu sonho. Se você sonhar pequeno, você vai ser pequeno. Se você sonhar grande, você vai se agigantar. E principalmente quando você se coloca como observador de você mesmo e você quer melhorar, você vê algo onde você precisa melhorar, coloque metas para você que sejam atingíveis. Sim. E A gente, comemore toda a evolução. a gente subestima o poder das pequenas ações e superestima o poder das grandes. Eu costumo até exemplificar com a corrida. A pessoa nunca praticou atividade física e resolve começar a fazer corrida para emagrecer, que o objetivo dela é perder alguns quilos. Aí a pessoa se propõe na primeira semana correr 10 quilômetros. Qual é o nível de desafio para essa pessoa que nunca praticou nenhuma atividade física? Enorme. Qual que é a chance dela se frustrar e desistir daquele projeto? Enorme. E se ela se propor a correr 1 quilômetro na primeira semana? O desafio vai diminuir, a chance dela conseguir atingir o objetivo e talvez até mesmo superar esse desafio vai ser muito maior. E nessa forma, a pessoa vai se sentir mais confiante, mais motivada a continuar naquele caminho. Aí na segunda semana ela aumenta a meta para 2 quilômetros. Dali a pouco ela vai estar correndo 10 numa boa ou até mais. E vai chegar a meta dela antes mesmo do que ela imaginava. Então é isso que a gente tem que fazer. E além do mais, a gente não pode ficar se medindo com a régua dos outros. De Porque é forma isso que nos alguma. leva à autossabotagem, esse negócio, não sou bom, não sou bom, não faço isso, não faço aquilo. Porque se a gente for para pensar, todo mundo teve um começo. Nenhum dos profissionais incríveis da nossa área que a gente fala, nossa, como incrível eles são, que eles não cometem nenhum erro, isso, aquilo.
Meu, no começo da carreira deles, quantos erros eles não cometeram para chegar onde eles estão? Né? Então, a gente não pode ficar se medindo com a régua dos outros, a gente tem que se medir com a nossa própria régua. E não buscar aumentar, crescer 10, 20, 50% a cada dia. 1% que seja, já está de bom tamanho já. 1%, 2%, às vezes até meio. Porque se a gente for ver isso a longo prazo, o nosso desenvolvimento vai ser absurdo. E a gente não vai se desgastar nesse caminho. Agora, se a gente tem como meta atingir os 50% todo dia, além da gente se desgastar emocionalmente e fisicamente, a gente vai se prejudicar e a chance da gente se frustrar com os nossos resultados é enorme. Aí qualquer pequena vitória, a gente vai acabar não celebrando porque a gente vai querer sempre mais. Então, o objetivo é a gente pensar sempre no pequeno, porque cada pequena vitória que a gente tem, que a gente celebra, nos dá mais motivação para a gente continuar seguindo. E às vezes a gente vai, mal vai perceber e a gente vai estar crescendo 10, 20% naturalmente. É onde eu trago novamente a analogia da criança. A criança com passos, Sim, todo mundo, ei, andou, deu o primeiro passinho, meu filhinho deu o primeiro passinho. E a criança celebra e ela vibra. E com aquela força que ela vê, todo mundo comemorando o primeiro passo dela, ela se motiva a andar mais. Aí ela quer correr, ela quer conquistar o mundo. Então nós precisamos voltar a ser crianças. Tirar esses entraves que a sociedade nos colocou. Comemorar cada vez que você levantar e der o primeiro passinho. Você está mais perto do seu objetivo. exatamente. Ficar sentado não vai te levar a lugar nenhum. Não é? Com certeza. Pessoal, se alguém tiver dúvidas também, né, pode abordar aí pra gente que a gente está respondendo. Eu nem sei como tá Vamos o até tempo, né, também. deixar um espacinho para quem quiser fazer alguma pergunta. Então, porque falta pouquinho, né, pra gente encerrar nosso tempo. E depois também nos colocamos à disposição para alguma pergunta que surgir, que às vezes o pessoal vai assistir depois, se quiser perguntar, Sim, tanto eu me coloco à disposição, o Patrick também coloca à disposição e marcaremos outros encontros conforme o questionamento, se o pessoal quiser, tiver alguma coisa para questionar, a gente vai estar com por aqui certeza. para tirar dúvidas e realmente ser guia, guia para a Uhum. vida. E não conselheiro. E não conselheiro, conselho se fosse bom, a gente vendia, né? Opa, Diz o ditado, se ele fosse bom, a gente vendia. Mas colocando um pequeno fato para você ver como realmente as coisas na vida da gente, a gente aprende diariamente, né? Eu fui comprar uma peça para o meu carro, eu cheguei na loja e pedi um reparo do porta-luva do meu carro. Uma peça inteira, a gaveta toda do porta-luva. Eu olhei para a pessoa e falei assim, não, eu quero só o reparo. E ele, não, mas não tem reparo, não dá para consertar, não dá para fazer nada. E em terapia também acontece a mesma coisa. As pessoas querem te empurrar o que você não precisa. Não querem ouvir a sua necessidade. Não te respeitam como indivíduo. Aí eu saí dessa loja, fui na outra loja do concorrente, 500 metros à frente. Cheguei e pedi, eu preciso de um reparo para o porta-luva do meu carro. A pessoa virou para mim e falou assim, olha, se a senhora for levar e o seu carro estiver aí, traz ele aqui que eu já coloco para você. E acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando até agora. É você se colocar na posição do outro, atender a necessidade do outro e não querer enfiar uma receita de bolo. Eu não tenho nada contra o bolo a sol, não, tá? Nem esses bolos prontos, não. Mas não é a mesma coisa você pegar aquela receita que está na prateleira do supermercado e achar que o outro tem que aceitar aquilo que vai resolver. Eu não precisava da caixa toda do meu porta-luva, eu só queria o reparo. E às vezes, como foi comentado, às vezes a pessoa quer só alguém para ouvir.
Então a gente tem, e nós, eu, Patrick e eu, respeitamos esse momento da pessoa e damos a ela aquilo que ela precisa. E não queremos enfiar nada. Você tem que ser assim, porque eu quero, porque eu estou dizendo. Não é assim que funciona. O ser humano tem todo o direito de ser peculiar. E nós, como profissionais, devemos estar aptos a isso. Muito obrigada, Rosemeire, por ter gostado da live. Estamos aqui para crescer juntos. O mundo precisa de novos terapeutas. Pessoas que realmente estejam ali para se doar, para se entregar e juntos crescer. Tem uma pergunta aqui, você consegue ler aí? Eu comecei um projeto e no caminho percebi que ele não estava 100% alinhado com os meus valores. Porém, continuo me cobrando e não realização. O que eu devo fazer? Deixa eu ver, eu não entendi direito. Eu comecei um projeto e no caminho percebi que ele não estava 100% alinhado com meus valores, porém continuo me cobrando a não realização. O que devo fazer? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse projeto realmente era seu? Porque às vezes nós entramos em projetos, não é, Patrick? Porque a influência do nosso meio nos conduz a isso. Isso é Muitas frequente. vezes, muito, muito frequente. E quando você não está 100% no projeto, você não vai conseguir atingir o 100% dele. E você se cobrar por um projeto que não lhe pertence, não vai levar você a lugar nenhum. Eu digo isso também por experiência própria. Eu desenhei um projeto para minha vida que não era meu. Eu o empurrei com a barriga, literalmente. Mas eu tinha o meu projeto e hoje eu realizo o meu projeto. E hoje eu sou e estou plena, como no início da live eu comentei que eu tive um problema hoje, mas eu me refiz e estou plena. Estou como se tivesse levantado da cama agora, com todo o fôlego. Eu também E eu passei pela mesma realizei situação. projetos dos outros. Eu também passei, muita gente passa. Para quem não sabe, eu sou engenheiro e passei uma boa parte trabalhando na área. Mas isso não era um projeto para mim, na verdade foi meio que imposto e que eu fui me levando a ele. E foi graças ao investimento no meu autoconhecimento que eu percebi que o meu projeto não era esse de carreira. E foi a partir daí que eu trilhei o meu próprio projeto que eu buscava, que eu realmente tinha tudo a ver comigo. Então eu passei por uma transição de carreira e hoje eu realizo o meu projeto, que eu mesmo idealizei e que eu mesmo desejei. Então, e Aqui está o infelizmente isso é comum. nome MM34. Ela disse que o projeto era assim. O nosso tempo agora está bem restrito, mas podemos marcar até uma outra live para conversarmos sobre essa questão de projetos que começam e que não terminam. Sim. E me proponho até trazer uma técnica da hipnossistêmica para fazermos ao vivo. E se você quiser, MM estiver presente, depois dá um feedback tanto para o Patrick quanto para mim. A gente marca uma live com esse tema, projetos que começamos e não terminamos, para te dar um apoio, que realmente é um tema um pouquinho complicado para a gente falar agora e o tempo já está acabando, né, Patrick? Sim. Tá uma Estamos nos delícia. minutos Por finais. mim, eu ficaria por aqui. Eu Tá também. ótimo. Mas nós nos propomos aí a remarcar e trabalharmos sobre esse tema, MM34, dar um feedback para qualquer um dos dois que a gente
retorna para te dar um parecer a respeito. Então, eu acho que nós já estamos nos minutos finais. Eu quero agradecer muito todos os homens que estão em nossas vidas, que fazem parte de nossa história. Parabéns pelo seu dia, mas eu acho que todo dia é dia de buscarmos o outro, chamá-lo de irmão e tratá-lo assim. Muito obrigada pelo teu carinho, pelo seu tempo, pela sua presença. Obrigado a todos que estão aqui conosco. Foi um momento muito especial, foi uma tarde muito gostosa. Eu agradeço novamente pelo convite. Foi um grande prazer contribuir com um pouco do meu conhecimento, ajudar outras pessoas a ter um entendimento mais claro do nosso trabalho, da nossa função, do que é a psicologia positiva, do que é a felicidade, a diferença do que é realmente a psicologia positiva e a felicidade, da autoajuda ou da pseudociência que comentaram até. E poder comemorar uma parte do meu dia, né, o Dia do Homem, junto com você e todos que nos acompanharam aqui na nossa live. Gratidão, gratidão. Namastê e até a próxima. Tchau, tchau, Até a próxima. pessoal. Gratidão.